Eu tenho mais uma pergunta, então, como é que eu vou diferenciar esse sofrimento causado pelos fatos da vida e o sofrimento consequência de pecado, que ambos podem servir, um vai servir para o ensino e o outro vai servir como disciplina e também para o ensino. Mas como é que eu vou Você quer citar o diferenciar? exemplo lá que você falou antes, lá do cego? Pode usar. Não, fala aí. Eu tô levantando. Não, mas eu perguntei como é que eu vou responder a minha pergunta. Você tinha falado antes, pô. Primeiro que Eu cruzei, você uma quer coisa que eu que cabeceie, não sei se a gente defenda, já bom? definiu aqui que existe a diferença entre disciplina e sofrimento, né? Sim. Disciplina, Existe sofrimento normal da vida, constatação que Jesus falou, que disciplina vai ter aflição. nem O sempre dia mal vem sobre É, todo porque mundo. O dia mal vem sobre Isso, todo isso, mundo. e o sofrimento nem sempre é disciplina. Que a gente até falou, não falou, mas falou no off, né? Que Jesus sofreu na vida, mas de Ele certa não errou. forma, ele não errou, então ele era perfeito. Jesus Ele foi disciplinado? Não. Jesus não foi disciplinado porque ele não errou. Não errou. Mas o Mas ele sofrimento sofreu. dele foi para quê? para aperfeiçoamento. Para aperfeiçoamento. Porque E Hebreus na fala que ele foi cruz, pra aperfeiçoado. nossa, né? Isso. Não, mas ali no Na- momento da cruz é uma situação Na de cruz, remissão do pecado. ele Né? Mas tomou- durante o a ministério dele, na disciplina que ele vida tomou, dele. Era a nossa. disciplina que ele tomou foi a nossa. Ele se Isso. tornou maldição por Lá, nós. isso, mas lá na cruz, ao longo, Na cruz. ao longo do ministério da vida dele, ele Houve foi sofrimento? aperfeiçoado. Foi aperfeiçoado. Houve sofrimento, mas para aperfeiçoamento, não Isso. como disciplina. Porque ele não errou, né? Porque ele não errou. Justamente, Então, justamente. Por favor, continue. Só que existem pessoas que, foi até o exemplo que você trouxe, já que vou citar aqui para os nossos web espectadores, né? Que é o cego, né? Que as pessoas, Jesus chega diante do cego, as pessoas perguntam, quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? E aí, qual foi a resposta? de Nenhum, Jesus? nem outro. Para a glória Nenhum, de nem Deus. Para a glória de Deus se Então manifestou. esse texto nos mostra que nem Eu tudo gostei, que- eu gostei do que você falou quando a gente falou sobre esse texto, que você falou assim, que não tinha relação direta com assim, ele não era cego a vida inteira só para que Jesus fizesse um milagre ali. Tinha o fato também do homem ter caído no Éden, né? É, Senão, sim, isso nem ali cegueira existiria, Seria né? consequência dele mesmo dessa queda. Sim, de Sim, fato. mas não era consequência de pecado Pessoal, individual e Nem pessoal. dele, nem dos pais. Com certeza era uma consequência do pecado original. Fato. Isso é um fato. São fatos. Mas ali os discípulos queriam saber a consequência do pecado, se era pecado dos pais, né? Ou dele Isso. mesmo. Não era o caso. Jesus disse Eu vou levantar uma bola aqui e eu vou ler alguns versos. alguns versos. Difíceis ou não? Só pra gente Não, se só preparar aqui, tranquilo. preparar o lombo. Pra gente orar aqui. Pedir Hebreus, revelação. no capítulo 12, de 4 a 11, diz assim: na luta contra o pecado, fica claro aqui Eita, esse é... que é pecado, Uhum. vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Sofrimento, para que se você possa se manter santo. Coisa leve. Você não resistiu, ou seja, a resistência para você permanecer santo, ela também causa sofrimento. Uhum. E ele está A dizendo, ponto de você derramar o não sangue. sofreu ainda a ponto de derramar sangue. Então abaixa a sua bola que não está tão difícil assim. Tem gente que está sofrendo mais do que você. Abaixa a sua bola. Abaixa essa sua bola, se põe no seu lugar. Porque eu já sei o que eu Se passei. põe no seu lugar, porque quem está falando aqui, se for Paulo, E a gente também tá falando de um contexto de igreja onde muitos foram martirizados. mano, Então, isso aqui perseguição isso aqui pesada, né? é... Isso aqui são pesados. Isso aqui não é hater no YouTube, não, pô. Isso É. aqui é... O cara que tá Ser matando, tirando transformado sangue. em tocha é. humana. Vocês se Literalmente. esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? O que é a disciplina? A palavra de Ânimo. Ânimo. Ótimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha que coisa difícil. Tem castigos que vêm do Senhor. Não, e o senhor tá dizendo assim, a partir do momento que você se converte e vira meu filho, você vai ser castigado em algum momento. Eu vou te castigar. Para que você melhore. Pra você melhore. Quando eu ver que você fez alguma coisa errada, você vai tomar um castigo. Você vai ser castigado. Existe um texto que a Bíblia diz em Deuteronômio aqui, eu vou ler para você. Em Deuteronômio a Bíblia diz, assim como o pai castiga o filho, o Senhor castiga aqueles que Isso. são filhos quer dele. bem, São é. filhos dele. Pronto, beleza. Continuando o texto. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Uma das maneiras que Deus vai trazer disciplina é trazendo dificuldade para a sua vida. Para que você consiga entender que existe algo fora do lugar. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam a nós e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. A disciplina, ela causa submissão.
Nossos pais nos disciplinavam por curto período, diz a Bíblia, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Primeiro, a disciplina do Senhor é a de eterna. Enquanto você estiver vivo, você vai estar sofrendo ela porque você não está no corpo glorificado. Enquanto estiver na terra, é tempo de receber disciplina. Não é igual o pai, com 10, 11, 12 anos parou de bater. E não é igual o pai, não é segundo parece melhor. É para que você viva o bem, ok? Tudo isso ponto pacífico. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Se você não exercitar a disciplina que você recebeu, ela não se tornará justiça e paz. Não terá efeito, sofri à toa. Sofreu à toa. Se você não levar em consideração o que está acontecendo e não mudar, não vira justiça e paz. É o texto de Provérbios que aquele confessa e deixa, Alcançar. alcança. Eu a só até leu misericórdia. antes aí que falou, considere toda a dificuldade, a palavra que usa? Dificuldade. Toda dificuldade como disciplina, né? Então existe o cara que está passando pela dificuldade, a maneira como ele encara a situação, né? Se você não encarar aquilo como disciplina, como oportunidade de crescimento, que é o texto É por isso que completo eu no acho final, importante a gente entender isso que eu estava perguntando, de eu entender o que é um sofrimento comum da vida e o que é um sofrimento consequência de pecado que Deus pode usar como disciplina. E aí, o pastor Daniel ele começou a comentar sobre isso, que o Espírito Santo vai me levar a isso, né? O Espírito Santo vai me levar a esse entendimento do que... Porque se ele me Você convence viver do pecado... santidade vai ser sacrificial. Sim. Se ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, então eu preciso entender por meio do Espírito Santo que se aquilo que eu estou passando Isso. é uma consequência das minhas ações, né? É uma Ou- consequência de um Se pecado. tem algo direto que eu preciso mudar, ou né? então é só consequência na queda, é o comum que é da vida. E é em Deus que eu vou entender isso.